Capítulo 8. O fronte doméstico. Público e privado. Um dos lados da história de Roma é a história da sua política, suas guerras, vitórias e derrotas, a cidadania e tudo mais que ocorreu em público entre os homens proeminentes. Esbocei uma vívida versão dessa história, à medida que Roma se transformava em uma pequena e inexpressiva cidade próxima ao rio Tibre, em um núcleo de poder local e depois internacional. Quase todos os aspectos dessa transformação sofreram contestações e às vezes foram literalmente combatidos. Os direitos do povo contra o Senado, questões sobre o que significava a liberdade e como era garantida o controle que era exercido ou deixado de ser sobre territórios conquistados e impacto no império, positivo ou negativo, sobre a política e os valores romanos tradicionais. Então é isso, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Caco Rocha, e esse livro aqui, eu fiz uma leitura aqui, de um livro que é um best-seller, eu já falei sobre ele aqui, capa dura, é um livro da Mary Beard, e ela é uma professora, eu acho que eu já tinha falado, eu não lembro, acho que ela é professora, deixa eu ver aqui, de qual universidade, se eu não estou enganado, eu acho que era de Cambridge, se não estou enganado. É isso mesmo, professora de Cambridge e autora de vários best-sellers, mais de 30 anos pesquisando o Império Romano. Eu já tinha falado sobre ela, ela é uma das romanistas, né? Então, ou seja, pessoa aplicada em estudos de Roma. Eu tinha falado sobre ela já, inclusive. E então, eu fiz uma live aí nos dias passados, dia 24 ou 25 de dezembro, agora eu não lembro direito, né? E eu havia dito que eu tinha contratado uma pessoa para fazer um serviço para mim, que era de averiguação, de verificação de, né, com aplicação de inteligência artificial para analisar todos esses vídeos que eu fiz falando de teoria flaviana até aquele momento, para verificar se há algum xingamento, ou seja, xingamento mesmo, meu, com alguma pessoa ou para com alguma pessoa, porque eu particularmente não lembro disso ter acontecido. Eu estou falando isso porque eu havia proposto junto, na verdade o professor Marcos propôs, né, estou sempre repetindo isso, vamos dizer assim, um desafio para aquele que pudesse apresentar um artigo acadêmico falando sobre essa teoria, né? E aí, depois de algum tempo, acho que uma pessoa aceitou, mas essa pessoa tentou desvirtuar a coisa, tentou mudar as regras que a gente tinha estabelecido, ou seja, apresentar o artigo que fosse elegível para uma análise de pares, ou publicação em revista indexada, e essa pessoa tentou desvirtuar isso e depois tentou transformar em outra coisa, então totalmente desnecessário. E como eu disse, né, as pessoas, todo mundo aqui é especialista, todo mundo aqui é professor, e, como eu disse, as pessoas se apresentam como querem, e para mim tá tranquilo. Então, mas não é para além de ter algum título antes do seu nome, é preciso ter também uma outra coisa, é equilíbrio. A pessoa precisa ter equilíbrio para lidar com as divergências, com o contraditório. Se você não tem equilíbrio para isso, eu sinto muito, né? Então, realmente sinto muito. Então, eu já tinha passado isso para os meus advogados lá, né? No escritório da minha família, inclusive. E a minha orientação era que eu não citasse o nome dessa pessoa, né? Mas o problema é que eu não cito o nome dessa pessoa, eu nem conhecia, já disse, repito novamente aqui, e eu estou falando isso, introduzindo isso aqui não conheço realmente essa pessoa, e ela apareceu aqui,
e tal, não tenho interação, não sou inscrito nos canais dele, pelo menos que eu saiba, ou tenho qualquer afinidade com essa pessoa. Mas tá tranquilo, o desafio estava feito e era para qualquer pessoa. Só que, como já é sabido da maioria das pessoas, eles não estão interessados em artigos. Se estão escrevendo artigos, estão escrevendo cada um separado, sem contribuição. Eles não estão contribuindo um com o outro. Inclusive, eu comecei a ler esse texto aqui na live em que eu fiz com o Rabelo, e eu vou ler novamente. Vou só pegar os óculos aqui, porque eu já sou idoso, então eu não estou enxergando muito bem, não. Então vamos lá. Eu vou ler aqui novamente porque o artigo é importante na academia, porque que o artigo é importante para a vida acadêmica. A vida acadêmica ela não rola, ela não acontece sem artigos. Olha só, o artigo acadêmico desempenha um papel fundamental na sustentação de hipóteses e teorias, atuando como principal ferramenta para a divulgação e validação de novas ideias e conhecimentos dentro da comunidade científica. Ou seja, se você tem novas ideias, ele vai ter que passar por artigos. Ou seja, todos os cientistas que o pessoal adora bastante na área da biologia, da física e da química, os ateus são muito voltados para esse grupo de cientistas. E eles não fazem nada sem que escrevam. Por exemplo, o físico teórico. Como é que você acha que ele desenvolve problemas? Resolveu, acordou de manhã, aí vai lá no físico experimental e manda fazer? Não, ele vai ter que fazer, vai ter que escrever, vai ter que fazer cálculo, escrever o artigo, fundamentar, sistematizar, e aí o seu parceiro de trabalho, o físico experimental, vai fazer as experiências e ver se isso faz sentido ou não. Então vamos lá. Por que os artigos acadêmicos são tão importantes? Divulgação de pesquisa. Através dos artigos, os pesquisadores compartilham os resultados de suas investigações, permitindo que outros cientistas avaliem a metodologia utilizada, os dados coletados e as conclusões alcançadas. Ou seja, é preciso haver cooperação. Então, os flavianos não cooperam entre si, eles estão preocupados, há um medo se vão roubar ou deixar de roubar seus experimentos ou coisa parecida. Ou seja, eles não confiam nos outros. Cada um está trabalhando por conta própria, porque eles acham que assim aquele que lograr êxito primeiro vai ser o Deus. Construção do conhecimento. Os artigos acadêmicos contribuem para a construção de um corpo de conhecimento sólido e consistente em determinada área, permitindo que novas pesquisas se baseiem em descobertas anteriores. Submissão à crítica. Ao publicar um artigo, o autor submete seu trabalho à avaliação de outros especialistas na área, o que permite identificar possíveis falhas ou vieses na pesquisa e fortalecer a qualidade do conhecimento produzido. Vocês entenderam isso aí? Não tem dificuldade nenhuma. Ou seja, você vai ter que submeter a sua pesquisa à crítica. Não tem como fugir disso. Você precisa submeter a sua pesquisa à crítica dos pares, ou seja, outros cientistas, outros especialistas precisam avaliar isso aí. Qual o problema? Entendeu? Qual o problema? Então, ou seja, por conta disso, né, e como eu disse, apesar do valor ser irrisório, era uma forma de estimular esse pessoal, que eu já tenho repetido aí diversas vezes, não vou fazê-lo novamente, mas seria uma forma de estimular. Só que essas pessoas interpretaram, aliás, essas pessoas não, uma pessoa em especial acabou entrando nesse assunto, talvez por se sentir um flaviano também, mas totalmente fora do controle e se preocupando com coisas que não têm a relevância que teria o artigo acadêmico, né? Então, o que foi pedido o tempo todo, artigo acadêmico, para que pudesse ser
avaliado, já que eu só estou falando de questões do artigo acadêmico, por quê? Porque eles defendem a ideia que eles têm como se fosse algo científico mesmo, de fato, como se houvesse todas as condições necessárias para que nós pudéssemos dizer, olha, isso de fato é acadêmico, o que na realidade não é. Todos nós sabemos, inclusive eles sabem também. Né? Então, não há nada de acadêmico até o momento. Se eles estão pesquisando, ótimo. Se estão contribuindo com outros, com seus colegas de entendimento, beleza. Se não estão, já há um problema, né? Então, mas cada um faz da forma que quiser. O que eu estou dizendo, repito, e eu acho que outras pessoas estão dizendo estão dizendo naturalmente aí, é que os caras se apressaram, como eu disse, em apresentar algo como se fosse de fato acadêmico, como se tivesse todas as características e fontes e tudo, e de fato não é nada disso. Né? Então, quando eu falei em artigo, numa live anterior, o Rabelo, que participou comigo, disse que para que artigo? Ou seja, não tem necessidade de artigo. Apenas ficar de retórica falando e esperneando e dizendo que sim, que não, que está tudo certo e isso é o que importa. Ou seja, não há nenhum tipo de interesse científico, pelo menos da parte de alguns, ou que eles têm deixado transparecer é que não há necessidade disso, que o importante mesmo é ficar nessa conversinha. E de fato, a academia não está dando a mínima bola para isso, até porque faltam fundamentos, elementos e outras coisas. Mas a gente aqui no YouTube acaba dando. Então, ou seja, de fato é uma teoria youtubiana com vieses youtubianos e com todos os conceitos das redes sociais. Pura e simplesmente isso. Nada mais do que isso. Então, ou seja, talvez a gente esteja até perdendo tempo debatendo isso com essa gente, né? Mas existe uma coisa que, inclusive, esse próprio grupo, ou pessoas que fazem parte desse grupo, dizem que estão aqui para divulgação científica e combate à pseudagem, sendo que não está havendo essa divulgação científica também e não está havendo esse combate à pseudagem. A pseudagem, inclusive, estão participando e produzindo pseudagem. Esta é uma grande realidade. Há como negar isso? Entendeu? Se os cristãos estão sendo pseudocientistas, vocês também estão sendo, pelo menos uma boa parte de vocês estão sendo pseudocientistas, porque estão espalhando, propagando nas redes sociais algo como se fosse verdadeiro e não é. Vocês estão produzindo um elemento que ele é totalmente falso, que não se sustenta, pelo menos até agora. Porque, como eu disse, pelo menos no campo da história, nada pode ser jogado no lixo, como eu tenho repetido aqui, nada pode ser jogado no lixo. Mas até agora, tudo que vocês têm produzido são apenas retórica, retórica e retórica, né? Produzindo, sei lá, confusão na cabeça de algumas outras pessoas. Tem pessoas que estão chegando por aí agora e já estão confusa, achando que muitos de vocês, inclusive, apresentam um ar de muita qualidade, vamos dizer assim, acadêmica, inclusive, né? Um ar de muita qualidade acadêmica, quando na verdade o que vocês estão produzindo não tem nada de acadêmico. E vocês sabem disso, né? Não preciso estar dizendo aqui, estou reforçando isso, então não preciso estar dizendo isso aqui, que vocês já sabem. Então, voltando ao assunto, eu, né, contratei uma pessoa para usar um certo artifício aí que está muito na moda, que é a inteligência artificial, para analisar minhas falas e pegar os momentos em que
provavelmente eu teria xingado alguém, o que realmente não aconteceu, né? Eu recebi ontem à noite esse relatório, eu não tenho os momentos de maiores picos são os momentos em que eu falo de Antônio Miranda e nenhum desses momentos eu estou xingando o Antônio. Não há um palavrão contra o Antônio. Não há um palavrão contra o Antônio, que é a pessoa que eu mais falo aqui. Eu até disse que se um dia... Lógico, ele é uma personalidade, ele é basicamente um deus, ele nunca viria. Já veio aqui no dia que o Scania estava aqui, né? No chat e tal, e eu não pude colocar o que ele estava escrevendo ali, como fiz de todo mundo, ele ficou um pouco chateado. Por quê? Porque todas as vezes que eu colocava alguma coisa, o Scania ficava chateado. E aí, para eu não milindrá-lo mais, eu parei de colocar, porque eu colocava lá e ele reclamava que estava tirando a concentração dele, né? Então eu parei de postar lá as mensagens das pessoas, e foi exatamente o momento em que o Miranda chegou. E aí eu postei no final, mas logicamente ele já não estava mais lá, né? Postei as mensagens no final. Então até falei, olha, eu tô postando agora, porque o Scania estava incomodado com aquela coisa toda, mas aí beleza. Então, ou seja, aí eu estava evitando, inclusive eu estou falando aqui o nome do Scania, mas eu estava evitando falar o nome dele, falar o nome de outras pessoas, e exatamente por isso. Mas não há nenhum xingamento contra essas pessoas. Isso já foi feito e eu já passei o relatório todo para o escritório do meus advogados lá para analisar e anexar num procedimento que eu vou tomar contra uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho amizade, que eu não tenho interação, a não ser apenas uma vez que essa pessoa esteve por aqui, mas eu não tenho qualquer contato, não tive qualquer xingamento, não chamei para qualquer batalha, para qualquer guerra, qualquer coisa que se pareça. Eu apenas gravei um vídeo dizendo que eu não queria que fizesse molecagem comigo. Por quê? Porque havia uma situação em que outras pessoas estavam passando por isso, né? Mas que também já vão tomar providências. Então, são coisas totalmente desnecessárias. Estamos nas redes sociais e travando batalhas de ideias e não chamando para uma guerra civil ou qualquer coisa parecida entre ateus e religiosos. Nós não estamos nem na Irlanda, né? No tempo em que os católicos e os protestantes estavam se matando por conta de religião, até bem pouco tempo, tá? Até bem pouco tempo, né? Se vocês forem estudar essa história, vão ver lá. Inclusive eu assisti um filme bem recente aí na Netflix, um filme em preto e branco que conta exatamente uma situação semelhante a essa, né? Conta os problemas entre os católicos e os protestantes se matando por conta de posicionamento religioso, que é religioso. Eu, por exemplo, não me importo se você é ateu ou religioso, isso para mim tanto faz. Os ateus não me assustam, não me apavoram de forma alguma, né? Não são o motivo das minhas dúvidas com relação a Deus, que qualquer outra pessoa que professa alguma religião, num momento é outro. Se ele for tremendamente desonesto para não dizer isso. Mas os ateus não me abalam, não são eles que abalam minha fé ou qualquer coisa. Nunca. Senão eu não teria essas estantes aqui e da outra casa lá recheados de livros que são de ateus e são livros maravilhosos. Eu digo pessoas não só porque estão falando. Tem um livro aqui que vocês conhecem, né? Esse livro aqui está aqui em casa, já li, não me abalou em nada, além dos outros livros. Aqui, ó. Deus, um delírio. Não me abalou em nada. Não me abalou em nada. Então não há motivo para ninguém ter medo de. Eu, pelo menos, não consigo ver um motivo para alguém ter medo de ateus. Eu não vejo isso. Então, não vejo assim. E nem que os ateus tenham que ter medo dos religiosos, que os problemas mais terríveis ficaram para trás. Eles não podem ser esquecidos, tá?
Todas essas problemáticas que aconteceram, eles não podem ser esquecidas e devem ser lembrados para que a gente no futuro não cometa os mesmos erros, né? Já dizia o poeta, né? Então não devemos cometer os mesmos erros do passado, né? Então, se a gente não conhece a nossa história, a gente vai cometer esses erros. Então é importante conhecer a nossa história para não cometer os mesmos erros do passado, tá? Então assim, como eu disse, eu tenho um posicionamento de evitar xingar as pessoas. Eu acho que isso é feio, xingar a mãe das pessoas, dar trabalhos na Casa da Luz Vermelha para a mãe das pessoas. Olha, isso é incrível. Normalmente não faz parte da minha vida, principalmente em que se trata em coisas, gravar vídeos, falar, principalmente que você tem outras pessoas que vão assistir esses vídeos, ver essas coisas, não é muito a minha praia, não é muito o meu feitio. Então eu fui buscar isso para saber se eu havia feito com um elemento que para mim não significa nada, né? Ou seja, uma pessoa que eu não conheço, não tem qualquer interação, então não significa nada para mim, né? Então, como eu disse, a pessoa que talvez eu mais fale o nome aqui e não tem xingamento é o Antônio Miranda. Não há um xingamento. Como eu tinha dito em umas lives dessa aí, que eu havia dito que ele era um presepeiro um chat desse, e aí acho que foi lá no Shaolin, o Shaolin pegou e destacou lá, e falando que o Antônio era amigo, que não aceitava aquilo, que não sei o que, não sei o que. E eu, inclusive, parei até de escrever lá, assisto as lives do Shaolin, mas eu não dou mais um pio, né? Então, ou seja, se há toda essa proteção em torno de uma figura que é apenas um homem, então que fiquem do jeito que vocês quiserem. Mas assim, eu de fato realmente não escrevo mais lá. Assisto as lives, não escrevo, passei a gostar muito do Shaolin, mas não escrevo mais nada lá. Até porque eu acho, inclusive um colega meu, colega que é inscrito no meu canal, foi bloqueado lá por questionar o Antônio, embora ele não estivesse lá, mas havia não houve nenhum xingamento, ele foi bloqueado lá. Então eu não consigo compreender essas coisas não, mas tá tranquilo. Então é isso. Valeu, muito obrigado, e era realmente isso. Não tem nada, não tem nada, 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 nada. E eu já fui para quem deve ir, e eu tô tranquilo, entendeu? Tô tranquilo e seja o que Deus quiser. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.